Bem, nós já falamos do ITBI, com relação então aos tributos nas operações de transmissão de bens, que incide então o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos, né, sobre imóveis, que aplica-se então nas vendas, e que nas vendas de cota não há incidência, não há previsão no fato gerador. Agora vamos falar então um pouco sobre o ITCD. Bem, o ITCD então é o Imposto sobre Doação e Causa-Mortes, isso é, ele incide sobre doações e sobre transmissões por causa-mortes, isso é, sobre inventário. Bem, esse tributo, vamos primeiro ter que falar um pouquinho para poder entender bem essa questão. O ITCD e o ITBI já tinham previsão no Código Tributário Nacional antes mesmo da Constituição de 88 entrar em vigor. Até então, o ITBI e o ITCD eles eram de competência do Estado, da unidade federativa de exigirem dos contribuintes, dos fatos geradores. A partir da Constituição de 88 houve um desmembramento. O ITBI, que é sobre as vendas, foi para os municípios, o ITCD, que é sobre doação e causa-morte, foi para o Estado. Bem, lá no artigo 35 do CTN é que regulava essa matéria, e lá falava então exatamente que era a competência dos Estados. Aí a Constituição, no artigo 155 e 156, se eu não estou enganado, ele fez a separação. Lá estabeleceu então algumas modificações. E quanto ao ITCD, foi ampliado o fato gerador, que até então no CTN, que foi recepcionado como lei complementar, portanto, na ausência de outra regulamentação, o CTN é uma lei complementar que ela deve ser observada pelas leis ordinárias. E na Constituição de 88, então foi ampliado o fato gerador, passou a não somente incidir sobre doação intervivos sim, mas doação e causa-mortes por inventário dos bens imóveis e direitos a eles relativos, mas também sobre todos os outros direitos, isso é, direitos que não sejam imóveis, que são o caso então das cotas sociais, títulos de crédito e outras coisas mais. Bem, o que há de se observar é que coisa interessante que temos a observar. Primeiro, para esclarecimento, o artigo 156 da Constituição, ele ampliou, então esse fato gerador incluiu essas doações, tributação sobre doações, mas estabeleceu que era necessário uma lei complementar. Então veio uma discussão, veio um período de muita insegurança jurídica, eu diria até 2015. Haviam julgamentos isolados que entendiam que a disposição do Código Tributário Nacional era ainda aplicável, isto é, que não podia aumentar o fato gerador porque a Constituição exigia uma lei complementar, né? E essa situação veio se perdurando por um longo tempo. Até que em 2015, então, o STF, em repercussão geral, julgou que na inexistência de lei complementar estadual, os estados poderiam então criar suas leis estaduais para regular a matéria. É uma situação que não foi muito bem resolvida. Isso pode ser revisto ainda no longo do tempo, mas houve fundamentação constitucional, embora tem matérias que não seriam passíveis de regulamentação pelos estados, que os dispositivos que foram lá utilizados para validar não são suficientes, mas enfim, por exemplo, em repercussão geral, então hoje vigora a redação da Constituição Federal, que aplica então o ITCD também sobre doação de cotas. Há um fato interessante também que nós queremos dizer, que
nós falamos então que o Código Tributário é anterior à Constituição. Naquela ocasião, na versão original do Código Tributário, estabelecia que não incide tributo nas integrações de cota capital. Muito bem. A partir do desmembramento, o que aconteceu? O ITBI saiu da competência dos estados, mas o artigo 35 continuou com sua redação. De forma que o dispositivo do Código Tributário do artigo 35 continua em vigor. E o que então nos resta interpretar, com clareza, me parece que não há um questionamento, que se o Código Tributário, o artigo 35 está falando, está tratando do ITCD, não é do ITBI, do ITCD. E é isento nas operações de integração de cota capital, então significa que as doações feitas são isentas de ITCD. Isto é, não é da pessoa física para a pessoa do próprio sócio. Estou falando de um terceiro, por exemplo, do cônjuge que integraliza na cota do outro, ou estou falando do pai que integraliza na cota do filho. A inteligência desse artigo está a nos dizer de que as doações não são passíveis de tributação. Exatamente pela razão que eu acabei de mencionar. Que o dispositivo continua no artigo 35, que se aplica agora a chamada ITCD. E o que seria a tributação, essa isenção, essa não incidência, não estou dizendo, senão doação. Que sobre transmissão causa-morte é que não vai ser, evidentemente, né? Que um falecido não integraliza nada. Então, essa é uma questão importante que eu quero deixar. Então, em resumo, o ITCD incide nas doações de bens imóveis, a direito legislativo e também, hoje, então, sobre todos os direitos, sobre direitos imóveis e outras questões, salvo aquilo que a lei estabelece de modo diverso, né? E tanto é que, a exemplo disso, nos veículos existe uma legislação própria, que são bens móveis. Mas, enfim, então essa é a questão. O ITCD existe, incide, a questão é sobre qual a base de cálculo, então. Se a base de cálculo incide é sobre o valor de aquisição, o valor atualizado, essas são questões ainda que nós vamos falar um pouco mais num tópico mais à frente. Mas por hora eu quero dizer isso, então. Então, nas doações, é a razão por que não se deve deixar nem para depois do óbito e nem para momentos assim, para se decidir com muita rapidez. É coisa muito bem planejada. Plano sucessório para planejar. Planejar a transferência paulatina dos bens e os autores da herança fazendo isso com muita sabedoria e com muita calma. Então, por hoje era isso que eu quero deixar. Então, essas são as observações que eu deixo. Até outra ocasião. Obrigado.